Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde. É uma grande honra estar aqui com vocês. Sou o professor Edson Cidião, sou farmacêutico e caso você tenha interesse em contactar e saber um pouco mais sobre os trabalhos que eu realizo, deixo aqui com vocês um QR Code de acesso aí às principais informações profissionais que eu disponibilizo. Então fique atento a esse QR Code, eu vou deixá-los na apresentação. E será aí uma honra para mim comunicar com você, trocar ideias e, claro, principalmente você que não está acompanhando aqui ao vivo, caso queira fazer algum questionamento ou quiser fazer alguma sugestão de temas que nós possamos trabalhar e que vai contribuir com o crescimento de vocês, eu estou à inteira disposição. E para hoje, o tema principal que nós vamos atuar aqui é falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos, considerando aí o mês de maio, onde nós temos aí uma data especial na qual nós temos aí um levantamento da consciência sobre o uso racional de medicamentos. Então, nada mais justo do que nós trabalharmos esse tema e principalmente considerando que impacta e muito na saúde do povo brasileiro. Como nós podemos perceber aqui, você vai perceber ao longo da nossa teleaula. E, claro, importante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Telesaúde Goiás, faça isso na maior brevidade possível. E, claro, não só dê um like, mas compartilhe com seus amigos, conhecidos, pessoas que possam vir a ter interesse nos temas que nós trabalhamos aqui praticamente todas as semanas dentro do Telesaúde. Assim, nós vamos ter um alcance muito maior, uma maior capilaridade e um maior número de pessoas impactadas pelo nosso trabalho. Então, conto com o seu auxílio a partir aí da inscrição e do like. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, e é claro que esse tema precisa ser iniciado por um conceito do que vem a ser o uso racional dos medicamentos, e esse conceito ele é retirado da Conferência Mundial sobre o Uso Racional de Medicamentos, que aconteceu no Quênia, em Nairobi, no ano de 1985, e de acordo com os relatórios dessa conferência, conceitua-se o uso racional como aquele que existe quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado ao menor custo possível, tanto para ele quanto para a sua comunidade. Então percebam que só vai haver uso racional quando a condição clínica do paciente for delimitada. Então isso é importante a gente considerar, que o uso racional ele não é de uma responsabilidade única de um único profissional, ou seja, só do farmacêutico ou só do prescritor, mas ele é uma responsabilidade e algo a ser alcançado por todos os profissionais de saúde que estão acompanhando esse paciente. Então o prescritor, que é responsável por essa delimitação da condição clínica, ele é que vai definir qual é a dose adequada a essa condição clínica e quais as necessidades individuais. Lembrando que para isso nós precisamos determinar qual é o custo para o paciente e qual é o custo para a comunidade, sendo sempre a escolha racional aquela de melhor custo-benefício. Isso é o uso racional. Se não houver uso racional, quais são as consequências, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade? Então, de cara, a gente percebe que o uso não racional de medicamentos vai fazer com que a doença progrida, você não vai ter nem cura, nem melhora da condição clínica do paciente, pode haver ainda iatrogenia, ou seja, nós podemos ter consequências patológicas em decorrências do tratamento, nós podemos ter outras patologias que vão ter a sua gênese, a sua geração a partir desse uso não racional. Nós vamos ter aumento de todos os problemas relacionados aos medicamentos, tais como efeitos adversos, reações colaterais, interações medicamentosas, uso inadequado da dosagem, das vias. Isso pode vir a, por exemplo, com relação a micro-organismos, vir a ter uma seleção de micro-organismos multiresistentes, vai fazer com que haja aumento do tempo de tratamento, consequentemente do custo e, claro, a falha, o insucesso terapêutico por muitas vezes não adesão do paciente ao tratamento que ele necessita. Então, essas consequências elas geram um impacto
enorme, não só para a saúde do paciente, mas também para toda a comunidade. E envolve, claro, impacto financeiro, custo da saúde pública. E com esse fim, que no ano de 1998, a Política Nacional de Medicamentos, criada e implantada no Brasil, inseriu dentro das suas propostas o uso racional de medicamentos. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Está como objetivo colocado na portaria 3916, que data de 30 de outubro de 1998 e que teve sua publicação no Diário Oficial da União no dia 10 de novembro de 1998, que a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, ou seja, os medicamentos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados medicamentos essenciais. Então, dentro do tripé de objetivos, a promoção do uso racional é uma das bases, um dos pilares da Política Nacional de Medicamentos. E aí, lembrando que essa é uma política de construção permanente, que tem a participação das 3 esferas do governo, é intersetorial, né, tendo como atores interessados diversos, múltiplos atores interessados envolvidos em todos os processos. Essa política ela trabalha com planos de ações específicas e está sob contínua avaliação para constante melhoria. Então, dentro da promoção do uso racional, nós temos diversas ações que foram construídas a partir de 1998 e que continuam de forma contínua dentro desse processo. Entre elas, por exemplo, nós podemos citar a criação da Anvisa, a lei dos genéricos, as resoluções das diretorias colegiadas, as RDCs, em especial a 44, que coloca como as boas práticas a dispensação farmacêutica. Você tem a promoção do uso racional sempre focado, a ideia e toda a gestão de MIPs, de medicamentos isentos de prescrição, que nós vamos trabalhar aqui, que também faz parte da Política Nacional de Medicamentos. Então é muito importante que nós entendemos que a promoção do uso racional de medicamentos, ela é um dos objetivos da nossa Política Nacional de Medicamentos, certo? E quando eu falo como farmacêutico, e aí só fazendo um paralelo, para você que não está atuando como farmacêutico, para você que não é farmacêutico, para que você tenha uma ideia dessa profissão, e aqui eu puxo a atenção para o profissional farmacêutico, porque ele é o profissional que estará diretamente ligado, juntamente, claro, com o prescritor, em todo o acompanhamento farmacoterapêutico. Portanto, ele é um profissional fundamental na promoção do uso racional. E lembrando aqui aos farmacêuticos e deixando claro para aqueles que não são, que a nossa missão como farmacêutico é servir a sociedade centrando nas necessidades da mesma, seja de forma comunitária, coletiva, seja de forma individual ao paciente. É o farmacêutico que descobre, desenvolve, produz e distribui drogas e medicamentos e correlatos farmacêuticos. Ele cria e transmite conhecimento relacionado às drogas, medicamentos, produtos farmacêuticos, sejam eles utilizados para o diagnóstico, para o tratamento, e todo o sistema de distribuição e dispensação. E entendam como dispensação o ato de dispor o medicamento ao paciente que necessita, sempre acompanhado de informação, de educação, para garantir segurança e qualidade desse tratamento, ou seja, garantir o sucesso do tratamento. De forma geral e de forma segmentada, cabe a nós farmacêuticos, através da nossa prática farmacêutica, participar de todo o processo de tomada de decisão com relação à utilização dos medicamentos pelo paciente, selecionar qual é a fonte de abastecimento do produto farmacêutico, selecionar a forma farmacêutica que estará disponível para os pacientes, preparar o medicamento para uso do paciente, seja qual for o estabelecimento, seja em uma farmácia, seja uma farmácia hospitalar, fornecer o medicamento, ou seja, dispensar o medicamento ao paciente, sempre acompanhado de informação. Informações sobre o seu uso, sobre a sua necessidade, efeitos, potenciais efeitos adversos, reações colaterais, interações medicamentosas. Isso tudo é fundamental para o sucesso do medicamento, né? Então, todas essas informações
precisam ser prestadas durante a dispensação. Cabe ainda controlar e acompanhar qualquer problema relacionado aos medicamentos, sejam eles as reações adversas, as interações medicamentosas entre medicamentos e alimentos, e controlar e acompanhar o paciente para implementar o sucesso, né, do seu tratamento, de acordo com os objetivos da atenção farmacêutica. Então, para isso, e aí é fundamental todo o processo, Pereto e Cia, no ano 2000, colocam que esses procedimentos eles devem ser realizados de forma contínua e dentro de uma filosofia de práticas farmacêuticas focalizadas no paciente como sendo beneficiário desses atos farmacêuticos, apoiando totalmente o uso racional de medicamentos. E aqui eu reforço essa ideia retirando do Código de Ética do Farmacêutico o artigo 8º, que coloca que a profissão farmacêutica, em qualquer circunstância ou de qualquer forma, não pode ser exercida com fim objetivo comercial. Ou seja, cabe ao farmacêutico, respeitando o seu código de ética, ter o foco no paciente, reforçando o que Cia e Pereta coloca no seu artigo no ano 2000, publicado no ano 2000, a respeito do cuidado farmacêutico. Então, é importante que o farmacêutico, a partir do momento em que ele faz o seu juramento, né, seguindo os códigos de ética, que são definidos através do Conselho Federal de Farmácia, ele está colocado ali como sendo um profissional que não pode exercer de forma nenhuma o objetivo comercial. Reforço isso porque nós temos inúmeras denúncias e vivemos em um Brasil, e a gente precisa tocar nesse assunto, que é um assunto complexo. O Brasil, a forma como ele dispensa medicamentos através de drogarias, farmácias, né, ele objetiva fins lucrativos. Né? Então, todo o mecanismo que se forma da indústria farmacêutica, da distribuição de medicamentos e da dispensação dentro de drogarias e farmácias, isso desde o seu estabelecimento, através da Lei 3.991, que é de 1973, coloca o farmacêutico como um profissional que vai gerenciar esses estabelecimentos e cujo fim é o lucro. E o lucro só vem com a comercialização de produtos farmacêuticos, como se fosse um bem qualquer. E não é bem o que se coloca. E você, farmacêutico, através do seu código de ética, você está não só proibido de se colocar, mas você tem que combater essa prática na qual o medicamento ele é visto como com fim comercial. E claro que sei que a forma como hoje roda, como gera todo esse processo, nós sabemos, isso é claro, inclusive com reportagens que nós vimos em uma cadeia, uma TV de cadeia nacional, um programa nacional, colocando a famosa empurroterapia, cuja venda de medicamentos que, de forma irracional, sem uma avaliação da real necessidade do paciente, com prescrição de medicamentos, inclusive, que não são livres de receita, sendo colocadas e sendo sugeridas para que esses estabelecimentos possam bater metas comerciais de venda e, consequentemente, bonificação dos profissionais que ali atuam, incluindo o farmacêutico como gerente desse processo. Então é importante colocar que o nosso fim, inclusive o nosso juramento, a nossa razão de ser é o paciente e esse exercício fere eticamente a nossa responsabilidade. Então fica aí, né, como responsabilidade, eu trouxe um pouquinho um resumo para que vocês possam entender. O farmacêutico, através da atenção farmacêutica, através da promoção do uso racional, né, nós precisamos lembrar que essa atenção farmacêutica é o ato de dispensar o medicamento e de acompanhar todo o tratamento do paciente, sempre focando no uso racional de medicamentos e sempre focando na promoção da qualidade de vida. Ele é totalmente viável e praticável em todas as áreas e em todos os estabelecimentos. Isso vai fazer com que comercialmente, aí a gente pode pensar nesse sentido, você se sustente dentro da sua empresa, porque o seu fim ali não é gerar lucro por si de venda, mas sim promover a qualidade de vida do seu paciente. Então, consequentemente, você fideliza o paciente. Então, isso é um ponto importante a ser colocado. Né? A oferta da atenção farmacêutica ela não vai se limitar somente a farmacêuticos com residência ou outras especializações. Ela deve ser uma prática
de todo farmacêutico graduado e que está atuando dentro das suas linhas de frente. E claro, também que ela não se limita somente a atividades acadêmicas ou de ensino. A atenção farmacêutica, basicamente, ela é uma filosofia, é o ato de você se responsabilizar pelo seu paciente, pelo seu tratamento adequado, promovendo a sua qualidade de vida. Isso é a atenção farmacêutica. Agora, o método que você vai utilizar, aí sim, é preciso que você se prepare, se especialize, tenha conhecimentos de toda a parte técnica, para que você possa ter maior sucesso, maior eficiência na promoção da qualidade de vida do paciente. Então, é importante aqui que torna-se imprescindível que o farmacêutico tenha a autoridade no assunto relacionado ao uso de medicamentos e que ele possa jogar essa autoridade, ele possa apresentar essa autoridade para a população, específico que é uma autoridade compartilhada com outros profissionais de saúde, mas considerando que o farmacêutico ele é o profissional que tem o maior conhecimento de todo o processo, cabe a responsabilidade ao farmacêutico essa promoção. Essas ações de atenção farmacêutica elas devem ser conduzidas de forma colaborativa e complementar, como eu disse a vocês, não só com outros profissionais, mas é importante que o paciente ele assuma também a sua responsabilidade no seu tratamento, desde que você assuma a sua como farmacêutico, inclusive educando o paciente sobre qual é o problema de saúde que ele tem e como o tratamento impactará na qualidade de vida. A partir daí, ficará muito mais fácil essa comunicação, fazendo com que o paciente ele se responsabilize e, consequentemente, ele tenha toda a adesão e sucesso no tratamento. Então, isso é um ponto muito importante. E volto a reforçar que a atenção ela não vai diminuir a responsabilidade de outros profissionais. É uma corresponsabilidade entre os diversos profissionais que dão a assistência ao paciente e o próprio paciente. Isso é um ponto importante. Nós, farmacêuticos, não estamos ali assumindo a responsabilidade de qualquer outro profissional. Nós estamos assumindo a nossa, que é de realizar a atenção farmacêutica, e essa sim é de exclusividade do farmacêutico. Certo? Até aqui alguma dúvida? Só é importante colocar, caso você tenha dúvida, quem está nos acompanhando ao vivo, pode pelo chat fazer algumas perguntas que eu teria o prazer de responder ao final. E se você não está acompanhando pelo nosso canal do YouTube ou por dentro da nossa plataforma, eu deixo para vocês aqui um QR Code de comunicação, onde vocês vão conseguir acesso ao também meu e-mail e às redes sociais. E para, claro, concluirmos a nossa ideia, nosso raciocínio que eu trabalhei hoje, é muito importante que a gente entenda o papel de competência e habilidade do farmacêutico na dispensação daqueles medicamentos não tarjados, que são chamados no Brasil de medicamentos isentos de prescrição ou MIPs, que se derivam aí em outros países. Nós temos também essa mesma classificação, mas lá são classificados como OTCs, que vem da sigla em inglês, over the counter, que seriam medicamentos que estão sobre o balcão. Esses medicamentos eles não necessitam de receita médica para serem adquiridos, para serem dispensados. Entretanto, eles possuem riscos, eles possuem interações diversas, reações, efeitos colaterais e que, portanto, precisam de todo o monitoramento. E é de responsabilidade do farmacêutico promover esse uso racional. Ou seja, é o farmacêutico que, estando em uma drogaria, estando em uma farmácia, irá avaliar clinicamente se o paciente tem condição ou não de receber aquele medicamento. Se ele tem, qual será a dosagem, qual será a frequência que ele irá utilizar, por quanto tempo, e se não houver sucesso no tratamento, qual é o caminho que o paciente deve seguir para um diagnóstico ajustado à condição clínica dele. Então, isso é um ponto muito importante que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. E só para que vocês entendam o risco que se tem dos medicamentos MIPs, eu trouxe rapidamente 2 relatos de casos reais para que vocês possam entender. Nesse primeiro, coloca-se que uma paciente com gripe foi à farmácia e adquiriu paracetamol comprimido, 750 mg, e um produto comercializado na forma farmacêutica de chá, paracetamol, que estavam disponíveis no autosserviço. Não solicitou orientação. Como estava com muitas dores no corpo e febre, tomou um comprimido de paracetamol a cada 6 horas. Além do sachê do medicamento específico,
e no terceiro dia de tratamento o paciente foi internado com hepatite. Isso tudo pela altíssima dosagem utilizada, já que o paciente não estava só utilizando uma alta dosagem na forma farmacêutica de comprimido, mas também o mesmo medicamento acumulado, gerando a intoxicação pela forma de chá. Um segundo, uma situação também provocada por um MIP, a mãe do menor, João, de 1 ano e 4 meses, ligou na farmácia e pediu para falar com o farmacêutico. A senhora disse que seu filho estava com febre de 38 graus Celsius e que tinha paracetamol em casa. Perguntou ao farmacêutico se poderia dar ao seu filho de 1 ano e 4 meses. O farmacêutico respondeu positivamente, sem perguntar se o paracetamol era para uso pediátrico ou adulto, e orientou a mãe a levar a criança ao médico se continuasse com febre. A mãe deu o medicamento para a criança, que foi internada com hepatite fulminante e foi a óbito. No hospital, a mãe relatou que deu paracetamol comprimido de 750 mg para o filho que estava com febre. Então, você tem aí duas situações onde você tem o mesmo fármaco, MIP, provocando aí situações, inclusive uma tragédia no segundo caso. Então, é importante relatar, como eu disse para vocês, que o uso racional de medicamentos, no caso dos MIPs, é conhecido como a automedicação racional. E nesse caso, reconhecido pelos órgãos listados aqui na apresentação, a OMS, a Federação Internacional Farmacêutica, o Conselho Federal de Farmácia e a Associação Médica Mundial, todos eles consideram como sendo de responsabilidade do farmacêutico auxiliar o paciente no processo de automedicação responsável e na seleção de qual MIP, ou seja, de qual medicamento isento de prescrição está adequado a essa situação. No Brasil, a legislação, através da RDC de número 44, deixa de escolha do farmacêutico responsável pelo estabelecimento a disposição do medicamento. Ele vai estar no atendimento disponível para o autoatendimento pelo paciente ou se ele estará atrás do balcão. Mas essa determinação pelo farmacêutico não o isenta de auxiliar nesse processo de automedicação responsável, que é determinar qual é a condição clínica do paciente, se ele está em condição ou não de receber o medicamento e de sugerir como deve ser, qual medicamento e como deve ser todo o processo. Então, isso é um ponto fundamental e internacional. Então, essa prática da automedicação responsável, ela é definida como a prática dos indivíduos em tratar os seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados, claro, pelos órgãos reguladores nacionais e disponíveis sem a necessidade de prescrição médica e que são seguros quando usados segundo as instruções. Então é isso que nós encontramos de acordo com esse documento publicado no ano de 1995 pela Organização Mundial de Saúde. Então, de acordo com a OMS, nesse mesmo documento, essa automedicação ela é útil porque ela ajuda a prevenir e tratar sintomas e distúrbios que não necessitam de uma consulta médica, são denominados males menores, reduz a pressão sobre os sistemas de saúde, aliviam os males menores, sobretudo em países como o nosso país, onde os recursos humanos e financeiros são extremamente limitados. E, claro, consequentemente, nós temos aí um aumento da disponibilidade do cuidado com a saúde aos pacientes. Lembrando que os medicamentos eles são de venda livre, ou seja, não podem ser aplicados para a automedicação só para medicamentos de venda livre. Essa ideia não se aplica a medicamentos tarjados. E lembrando que o medicamento isento de prescrição ele não é livre de orientação, então ele sempre precisa passar pelo acompanhamento farmacoterapêutico, cuja a apresentação que eu coloco para vocês exemplifica como é o mecanismo, como gera a prática da atenção farmacêutica. Então, ela é formada pelo tripé dispensação, o ato de dispor o medicamento sempre com atenção, com informação, com educação, o atendimento farmacêutico e o acompanhamento de todo o tratamento, o acompanhamento farmacoterapêutico, certo? Esmiuçando mais todo esse processo, e aqui eu trago para vocês uma apresentação de todo o processo, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, é importante que, e aqui foi uma publicação do farmacêutico Arnaldo Zubioli, que ele coloca que o farmacêutico é o único profissional
formado pela sociedade, que conhece todos os aspectos do medicamento e que, portanto, tem informação privilegiada às pessoas que o procuram na farmácia. Ou seja, é ele que está habilitado e capacitado para dar essa informação. E dar essa informação, né, passa aí por limites. Quais são, então, os limites, os critérios gerais para que o farmacêutico possa ministrar essa automedicação? Primeiro, o mal que o paciente deve ter diz respeito a sintomas e não requer diagnóstico médico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele só está indicado para situações onde uma consulta médica ela não for necessária. E a duração de todo o tempo de tratamento, ele vai depender, claro, da circunstância, mas não vai ultrapassar de 3 a 7 dias. Então é extremamente limitado. Quem serão os grupos, certo, que estão fora da automedicação responsável? Se o paciente pertence a um grupo de risco, seja gestante, aleitamento, está em aleitamento materno, crianças, recém-nascidos, idosos, pacientes crônicos, esses não podem ser automedicados. Se o problema relatado não pode ser tratado pelo farmacêutico com MIP, também está fora. Se existem reações adversas aos medicamentos, ao grupo de medicamentos que estão previstos, também está fora. E se os sintomas estiverem associados a outras patologias, também foge. Né? E é claro que é importante que é preciso priorizar transtornos. Os transtornos precisam ser primeiro medicados, na verdade tratados com medidas não medicamentosas, e o medicamento ele vai ser a última opção, né, para esse tratamento. E aqui fica um esquema para facilitar. O paciente vai em uma farmácia, uma drogaria, se você percebe que há necessidade de uma consulta médica, uma avaliação médica, você vai encaminhá-lo para uma unidade de atendimento médico. Se for uma urgência, um pronto-socorro. Priorizar as medidas não farmacológicas e, se for necessário e possível tratar com MIPs, ali é que a gente resolve dentro do atendimento farmacêutico, certo? Exige-se, então, conhecimento do farmacêutico para os transtornos menores, permitindo que ele identifique qual é o problema que ele possui, e isso só é possível através da interação do farmacêutico com o paciente, no qual ele vai usar um mecanismo de entrevistas, um método de entrevistas, para poder ser o mais claro e objetivo possível. Ou seja, como está aqui apresentado, o paciente ele solicita o medicamento para um determinado sintoma, através da entrevista, verifica se existe a necessidade de atendimento médico, sim ou não. Se sim, ele é encaminhado ao médico, seja a urgência, seja a uma consulta médica. Se não, determina-se qual é a seleção terapêutica adequada para tratar aquele sintoma, aquele pequeno mal. Faz-se todas as orientações do autocuidado e acompanha-se todo o tratamento, que é limitado de 3 a 7 dias. Se perceber-se através desse acompanhamento que há uma evolução dos sintomas, encaminha-se urgentemente esse paciente ao médico. Se não se verifica uma regressão dos sintomas, da mesma maneira, encaminha-se porque ali percebe-se que não é só um pequeno mal a ser tratado. São pontos chaves dentro desse processo. Lembrando que os medicamentos MIPs eles vão ser escolhidos se eles conseguirem comprovar qualidade, eficácia, segurança, ou seja, a menor possibilidade possível de apresentar reações adversas, interações medicamentosas, de forma geral problemas relacionados a medicamentos, e se equilibrarmos as vantagens e desvantagens desse medicamento. E aqui, de forma geral, lembrando que dentro da escolha farmacoterapêutica, leva-se em conta os conhecimentos a respeito da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, leva-se em consideração a situação clínica, a gravidade, a etiologia, a patologia, isso por parte do paciente, mas com relação aos medicamentos, todos os fatores farmacocinéticos que vão impactar na absorção, na distribuição, na eliminação e no metabolismo dessas drogas, bem como o efeito farmacodinâmico, onde é que ele vai atuar e como ele vai atuar, gerando ali o efeito farmacológico esperado. Para isso, é por isso que nós vamos determinar basicamente a posologia e todo o tratamento específico. Ok? E os critérios gerais, como eu disse para vocês na dispensação,
Os pacientes precisam ser, durante esse processo de dispensação, informados, educados a respeito do modo de ação do medicamento, como ele deve ser utilizado, como, quando e quanto, qual vai ser a duração do tratamento, possíveis e potenciais reações adversas, contraindicações, interações, e recorrer ao médico se os sintomas persistirem. Esses são pontos fundamentais. E o acompanhamento farmacoterapêutico vai ser solicitado durante todo o processo de tratamento e, em determinados casos, se for necessário interromper o tratamento, ele será interrompido e o paciente será encaminhado para uma consulta. E só para a gente fechar, nós temos aí um grande desafio ainda a vencer com relação à promoção do uso racional de medicamentos no Brasil, já que esse conteúdo ainda não faz parte de uma agenda de discussão política e educacional, uma agenda de sociedade. Nós temos pouquíssimos materiais para treinamento, incluindo aí livros, materiais didáticos e cursos que possam impactar no país, bem como também, claro, estudos e pesquisas relativos ao uso racional de medicamentos, E, claro, essa promoção vai exigir um monitoramento constante de saúde, uma farmacovigilância constante, para onde nós vivemos um país onde os recursos são muito escassos dentro da aplicação. E, por último, coloco que os profissionais de saúde, não só o farmacêutico, mas todos devem estar engajados nessa promoção de uso racional. Então, deve fazer parte da formação, da matriz curricular de todos os cursos, uma discussão relativa a essa promoção do uso racional, o tamanho e o impacto na saúde pública que nós temos relativos a esse tema, certo? A grande vantagem, a grande felicidade que eu tenho é que, percebendo aí dentro da minha experiência em educação, que as estratégias dentro do meio acadêmico estão sendo cada vez maiores, incluindo, como eu disse para vocês, fazendo parte das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais, não só do curso de farmácia, mas também de outros cursos. Então, hoje já é uma realidade, a promoção do uso racional ela já faz parte do processo de educação dos profissionais de saúde, principalmente dentro da graduação. Isso é um ponto importante. Para fecharmos, a OPAS, no ano de 2004, coloca que todos os países, independentemente de seu grau de desenvolvimento, precisam de meios para assegurar o uso racional e custo-efetividade dos medicamentos. Nesse sentido, os farmacêuticos podem desempenhar um papel-chave no atendimento das necessidades do indivíduo e da sociedade. Reforço o que a OPAS colocou e venho convidar a todos os farmacêuticos a assumirem sua responsabilidade, estudando cada vez mais, estando à disposição da sociedade para o seu fim, que é a promoção do uso racional. Estou aí à disposição para possíveis dúvidas, e, claro, para interagir com vocês, não só aqui no nosso canal, certo? Mas deixando para vocês aqui, de forma bem clara, o meu link para contato e para interagir com vocês, certo?